Gente, no vídeo de hoje eu trago um tema que vocês me pedem muito nos comentários, me pedem muito no Instagram, me pedem muito para eu falar, que é a formação interdisciplinar, transdisciplinar, ou seja, a formação em áreas diferentes da sua área original. Eu desejo que você seja bem-vindo ao nosso canal se você chegou agora. Meu nome é Mariela de Oliveira Costa, eu sou jornalista, sou professora, sou pesquisadora. Tenho esse canal aqui no YouTube exatamente para apresentar para vocês informações sobre a vida acadêmica, tanto para quem está fazendo pós-graduação, quanto para quem já é pós-graduando e não quer enlouquecer, né? Em meio a essa caminhada da carreira acadêmica. Então, seja muito bem-vindo. Se você chegou hoje, já se inscreve no canal e ativa as notificações para que o YouTube entenda que esse conteúdo é importante para você. E toda vez que a gente tiver algum vídeo novo, o YouTube te avisa desse conteúdo novo, tá bem? Também é importante que você marque aqui no coraçãozinho, né? Dê o seu like no nosso vídeo para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas, porque é assim que o YouTube percebe que o nosso conteúdo é relevante em meio a essa imensidão de conteúdos e traz e entrega para mais pessoas, tá bom? Esse é meu cachorro Bigo. Ele tava longe, mas resolveu vir pra cá, então... Bigo. Fala oi pras pessoas. Seguinte, gente. Ó, a minha formação, ela é em áreas completamente diferentes. Como eu disse, né? Eu sou jornalista, mas eu fiz a minha especialização em jornalismo científico. Meu mestrado eu fiz em medicina, mais especificamente em tocoginecologia. E o meu doutorado eu fiz em saúde coletiva. Fiz o pós-doc também em saúde coletiva. Ou seja, eu trabalho com a comunicação em saúde, que é um campo de atuação, um campo de ensino e pesquisa que no Brasil tem se expandido muito e que é super importante. Basta a gente observar o que acontece numa pandemia, né, de saúde, assim, as pessoas procuram informações a todo momento, tem uma avalanche de informações falsas, enfim, como é que a gente vai saber as informações sobre saúde se não for por meio dos diferentes meios de comunicação, né? Não é toda hora que a gente está disponível para pagar uma consulta médica, para pagar um nutricionista, então... eu trabalho exatamente nessa interface da comunicação com a saúde. E como é que eu cheguei lá, né? O que aconteceu? Eu, quando fazia a especialização em jornalismo científico, eu me apaixonei pela área da saúde. Eu era bolsista da FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Ah, pera, dá um tempo, amor. Dá um tempinho, tá bom? Eu era bolsista da FAPESP, para trabalhar com divulgação científica do Centro de Atenção Integral à Saúde da Mulher, chamado CAISME, lá da Unicamp. Então, eu pude ter muito contato com a área da saúde, dentre as diferentes ciências, e eu pude perceber como as informações em saúde, de fato, contribuem muito para aumentar a qualidade de vida das pessoas. E por isso eu decidi ir para a área de saúde, me apaixonei. Então, aí fiz o mestrado lá no CAISME mesmo, depois... fui trabalhar no Ministério da Saúde e foi um diferencial para que eu conseguisse passar na seleção do Ministério da Saúde, que era uma seleção temporária, um contrato, mas as pessoas que me entrevistaram lá e também o meu chefe e os outros chefes sempre olharam para o meu currículo e falaram: nossa, você é diferente, porque você é jornalista, mas você tem a bagagem da saúde. E aí... enfim, me apaixonei mesmo pela saúde, me apaixonei pelo SUS, depois quando fui trabalhar no Ministério da Saúde, e com isso decidi fazer um doutorado na saúde coletiva e estou na saúde ainda. Sou servidora pública de uma instituição de pesquisa e ensino na área de saúde, uma das mais importantes do Brasil, que na pandemia vocês têm ouvido muito falar dela. Te desafio até a botar aqui, se você sabe onde é que eu trabalho, pode colocar aqui nos comentários, tá? Enfim. E aí, assim, o que eu acho que é importante vocês saberem? Que para ter uma formação interdisciplinar, né, onde você tá numa área, sai da tua área na pós-graduação, vai para outra área diferente, você precisa ter em conta as vantagens e as desvantagens, os pontos positivos e negativos. Ei, não, mas tá difícil hoje, hein? Para de cavar aí. Tem nada pra você cavar aí. Parou. Tá bom? Isso, fica aí na casinha, pronto. Desculpa, gente. E esse vídeo não vou editar, tá bom? Então, vai com isso aqui mesmo. Bom, os pontos positivos em uma formação que seja em diferentes disciplinas.
Penso que o primeiro é o leque de oportunidades que se abre para você em uma área completamente diferente da sua. Vejam, quando eu fiz o mestrado, lá em 2007, 2008, eu só tinha lido um mestrado de uma jornalista que tinha feito na área de saúde. Claro que podem ter tido outros, mas quando eu fiz a minha busca bibliográfica, naquela época, não tinha. Então, de cara, eu falei, gente, isso aí pode ser um nicho interessante de mercado para mim. Uma outra coisa é o seu diferencial, né? Você vai ter um diferencial muito interessante no seu currículo. Se você é de uma área e faz a pós-graduação em outra área, certamente tem menos pessoas que vão ter essa mesma trajetória que você. E isso é importante também. Uma outra coisa que você tem que pensar como sendo um ponto muito positivo é a possibilidade de você explorar novas possibilidades e sair daquela literatura padrão da tua área, né? Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, eu não trabalhei só com teorias da comunicação, eu trabalhei com teorias relacionadas à área da saúde. E aí isso trouxe para mim uma visão bastante, bem mais ampla sobre a saúde do que uma pessoa que vai analisar a saúde fazendo mestrado e doutorado na área de comunicação. Uma outra coisa que é importante, você vai ler outras coisas, né, diferentes da tua área, você vai ter outras análises, enfim, você vai ampliar o seu repertório. E cada vez mais é importante que a gente tenha esse repertório ampliado, né? Eu falo assim que as pessoas mais interessantes são aquelas que são mais interessadas em coisas diferentes daquilo que ela está acostumada. Então, pense em fazer uma pós-graduação em outra área, pensando também na ampliação de repertório que vai ter no seu currículo, na sua vida profissional, na sua vida acadêmica. Mas nem tudo são flores, queridos. Por quê? Existem também uma série de desafios que a pessoa que muda de área passa e não necessariamente eles são fáceis, eles são simples. E eu acho que é importante que vocês saibam e entrem nessa ideia de mudar de área já sabendo, porque algumas coisas eu não sabia e eu quero compartilhar com vocês, tá? Então, a primeira coisa, assim, você acaba tendo que estudar bem mais do que os outros colegas. Tanto, você estuda mais do que os colegas que continuaram na mesma área e você estuda mais do que os colegas que são ali do teu mestrado, do teu doutorado, que já estão naquela área que você acabou de chegar, que você acabou de conhecer, né? Então, assim, do zero aparecem um monte de coisas novas e não necessariamente o seu programa de pós vai te dar um tempo para você absorver. Você tem que se virar e fazer as absorções na medida que as coisas forem acontecendo. Eu lembro que, acho que eu já contei isso aqui no canal, quando eu fui fazer o mestrado, eu nunca tinha nem ouvido falar de eclâmpsia, por exemplo. Eu fiz mestrado na saúde da mulher. Eu nem tinha ouvido falar disso, e aí foi uma coisa engraçada quando apareceu isso na sala. Era uma turma só de médicos, tinha médico, dentista, nutricionista, só gente da área da saúde, e eu era a única que não era da área da saúde. E aí todos ficaram espantados porque eu não sabia, mas ao mesmo tempo várias coisas que eu sabia, eles não sabiam da área de comunicação. Então acaba que tem uma troca rica, né? Mas tem esse desafio. Você às vezes paga de bobo, assim, você acaba... coisas que são muito normais e naturais para aquele ambiente, para você vai ser uma novidade, então você precisa estudar mais, né, um monte de coisas novas. Por exemplo, as disciplinas, né? Eu tive uma disciplina de epidemiologia que, meu Deus do céu, eu colava coisas assim nas paredes para conseguir entender os diferentes tipos de estudo. Só que hoje isso me ajuda tanto, gente. Eu trabalhando na área da saúde e sabendo de epidemiologia, entendendo de epidemiologia, eu não sou epidemiologista de forma nenhuma, mas o fato de ter estudado muito epidemiologia, eu estudei acho que um semestre ou dois, não, foi um semestre no mestrado, me possibilita estar à frente em algumas discussões no meu trabalho e também nas orientações de aluno, enfim, do que se eu não tivesse estudado. Percebam, eu não estou me comparando com nenhum epidemiologista, não é isso a ideia. Só para mostrar para vocês que existe você aos poucos você vai dominando conceitos que outras pessoas da sua área não dominarão com a mesma facilidade que você, a menos que estudem mais. Uma outra coisa, tem também uma dificuldade dos professores e dos colegas de entenderem um pouco o que você está fazendo ali, né? Assim, mas o que você está fazendo aqui? Mas para que você vai fazer isso? Mas como assim? Jornalismo e saúde e tal. E você tem que saber que essa curiosidade vai ser natural das pessoas e que ninguém faz isso por mal. Na verdade, você tem que se posicionar como alguém que quer
aprender mais daquela área e por isso você tá ali, né? Então, podem até inclusive duvidar da sua capacidade e acreditar que você não vai dar conta, mas enfim, você vai dar conta porque você vai estudar, né? Você não vai entrar de otário numa universidade sem estudar. Uma outra coisa que pega muito, e aí prestem atenção para o que você está fazendo agora e anote isso. A dificuldade de se arrumar emprego depois que você fez uma pós-graduação fora da tua área. Isso é uma realidade se você não se planejou direito. Se você não planejou, se você não estruturou, para que eu quero essa pós-graduação? É porque depois eu vou fazer isso, sabe? Depois eu quero trabalhar nesse local, eu vou fazer contatos nesse local, e eles vão me reconhecer nesse local, porque eu sou muito bom nessa área. Você corre grandes chances de ficar desempregado, porque apesar de existir todo um discurso acadêmico da importância da interdisciplinaridade, que as pessoas não podem ficar presas nas suas caixinhas disciplinares e tal, na prática, a maior parte das instituições que eu conheço, tanto as universidades federais como os institutos de pesquisa, não abrem concurso para quem quem tem essa formação interdisciplinar. E quando abrem, as vagas são bem menores do que vagas que eu vou chamar assim de vagas puras, né? A pessoa fez a graduação, mestrado, doutorado, pós-doc, tudo na mesma área. E aí é o que eu vou te dizer o seguinte, por isso que é importante você ter uma estratégia. Para que eu vou querer fazer essa pós-graduação? Qual que é o sentido de eu estar mudando de área nesse momento? Porque, por exemplo, para mim, ter me descoberto na área da comunicação em saúde foi muito bom, e é muito bom hoje, eu sou muito feliz nessa área, mas eu ouvi, inclusive de professores, que depois eu não ia conseguir passar em nenhum concurso. Eu ouvi isso, porque eu não estava pura na comunicação, né? E de fato, tem alguns concursos que eles abrem assim, tem que ter graduação na área tal, mestrado na área tal, doutorado na área tal. Falta só botar o CPF da pessoa, né? Mas aí a gente abafa. Então, o que vocês precisam pensar? Por causa disso, você vai deixar de fazer numa área diferente? Não. O que eu tô dizendo, você precisa traçar uma estratégia que faça sentido para você depois, para que você não se arrependa. Depois de 4 anos de doutorado numa área que não tem nada a ver com a sua área de origem, você falar, agora eu não tenho nenhum emprego. Quero até que você compartilhe aqui comigo, pode colocar nos comentários, se você já pensou na sua estratégia de carreira acadêmica. Qual é a sua estratégia para se formar na academia, para fazer a sua pós-graduação, fazer o seu mestrado ou fazer o seu doutorado. Compartilha aqui comigo se você já tem uma estratégia. Se não tem, é super importante ter. Vou falar disso em outros vídeos, tá bom? Bom, uma outra coisa que eu acho que é importante você pensar. Você, que é um desafio também, assim. Pensa o seguinte, se você for um péssimo profissional, sabe? Se você for um péssimo estudante, se você tá fazendo a pós-graduação só por causa da bolsa e quer sair logo dali, se você quer fazer pós-graduação só porque seus colegas todos estão fazendo, não vai importar você ter feito na mesma área de origem sua ou em uma área diferente, sabe? Por quê? Porque você precisa, antes de ser pós-graduando, você precisa ser adulto. Nenhum adolescente entra em pós-graduação, muito menos uma criança. Então, você precisa entender que, independente da área que você escolha, você precisa ter responsabilidade, ter um planejamento, ter disciplina, senão você vai se lascar mesmo quando você estiver fazendo a sua pós-graduação. Você vai fazer parte daquela grande parcela da população que sai da universidade e acha que vai balançar o diploma ali na esquina e que a chuva de empregos com salários de 20 mil reais vão cair no colo. E isso não existe, minha gente. Prestem atenção nisso. É importante você ser um excelente profissional, independentemente de ter feito tudo na mesma área ou feito em áreas diferentes, tá? Pra mim, é como eu digo, eu não vou falar de experiências que eu não vivi e que eu não vi pessoas vivendo também. Eu conheço pessoas que, assim como eu, mudaram de área e estão desempregadas. Por quê? Porque não tiveram estratégia. Ou por quê? Porque são péssimos profissionais. Simples assim, gente. A vida adulta exige responsabilidade, exige que você faça escolhas. E fazer escolhas é fazer escolhas e arcar com as consequências delas. Isso é ser adulto, isso é ser pós-graduando, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem com Deus. Se você gostou, compartilha com outras pessoas, tá bom? Se inscreve aqui no canal,
curte esse vídeo, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre esse tema da interdisciplinaridade, da transdisciplinaridade, dessa ideia de se formar em uma área diferente da sua área de origem. Eu vou adorar dialogar com a sua experiência, tá bom? Podem me seguir também nas minhas outras redes sociais, que eu vou deixar aqui embaixo, no Instagram, no Facebook. Eu tenho até um Telegram agora, onde eu coloco informações exclusivas para quem é do Telegram. E espero que vocês tenham um bom dia e uma boa semana. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!